Boa tarde a todos, boa tarde, professor, mais uma vez, professor Maurício Costa, faz aqui presente. Boa tarde. Boa tarde ao Major Gaudêncio, que também faz presente aqui, e a todos que faz presente. O Major Gaudêncio, que será o coordenador aí da live, ele vai fazer a apresentação formal aí do professor Maurício Costa, e a gente vai dar início aqui à nossa live. Já tudo ok por aí, professor? Podemos dar início? Sim, podemos começar. Com a palavra, o Major Gaudêncio. Professor Maurício Costa, é uma honra tê-lo aqui conosco em relação ao nosso evento, né, que está na Semana dos Museus, Semana Nacional dos Museus. Nós já estivemos no primeiro dia aí, o professor Agenor Sarrafo falando um pouco das suas discussões acadêmicas e que também são voltadas para uma construção de um debate sobre a cultura marajoara, falou um pouco lá do museu lá do Marajó, das suas pesquisas sobre identidade. Depois falamos da professora Daniela Moura, que o senhor conhece, porque ela tratou dos jornais como fonte, sempre tem ligado à questão do museu, né? E aí, depois da professora Daniela, no segundo dia, nós tivemos a Rosa Cláudia falando das fotografias. A gente tem muitas fotografias aqui no nosso centro de memória que podem ser trabalhadas. Aí ela fez uma discussão muito legal, falando aí da sua tese, da sua dissertação, do livro também que ela lançou há pouco. E depois o professor Rodrigo falando de processos crimes, né, em que a pesquisa dele, que lá se dá no Centro de Memória da Amazônia, e que se utilizou dessas fontes para trabalhar na sua tese, para entender uma categoria subúrbio. Olha, o senhor também debate muito bem, né, em que, aparentemente, processo crime vai entender subúrbio, e fazendo esse link também com a história do museu, né, das exposições. Hoje, pela manhã, nós tivemos a Tenente Coronel Gesiane, professora doutora, que ela faz uma pesquisa também muito legal, além de ser da Polícia Militar, falando da questão vamos dizer assim, da ideia da formação policial militar a partir das academias, principalmente da Academia de Formação de Oficiais, que foi criada em 90, após a Constituição Federal, e também levantou umas fontes que podem ser trabalhadas aqui no nosso centro de memória. E hoje está o senhor aqui nos presenteando com do seu conhecimento, em que o senhor vai tratar também de assunto pertinente à questão da Semana Nacional do Museu, que tem ali esse debate também com a relação de poderes, né? Museu como um espaço de poder. E eu vou fazer a sua apresentação formal, além de o senhor ser meu eterno aí orientador, assim como o professor Edilza Fonte. Minha gratidão ao senhor por ter me orientado na tese de doutorado muito bem. Eu lembro que nas suas orientações, esse debate de escolha de fonte, de análise de fonte, eu acho que eu guardei uns 14 volumes, indo e voltando. Olha, refaz, esse aqui, e foi muito bom, né? O processo de construção desse conhecimento, de seleção das fontes, depois aquela questão do próprio São Domingos, né? Que tem um espaço ali que eu digo que é museológico também, o senhor lembra, né? Que tem um local de exposição, de troféus e tudo mais. Imagens fotográficas, para além de um arquivo, que a gente vai ter a Semana Nacional do Arquivo também. Então, eu vou fazer essa apresentação formal, como de praxe aqui pela instituição militar. O professor Antônio Maurício Dias da Costa é graduado em História pela Universidade Federal do Pará em 96, mestre em Antropologia pela Universidade Federal do Pará em 99, ou seja, o senhor tem uma ligação muito forte com os trabalhos de antropologia. O senhor também, eu não sei se já faz parte do programa, né, de antropologia, que
eu lembro que o senhor debatia essa questão da cultura urbana, né? Eu acho que mais ou menos isso. Eu lembro que eu fui assistir uma disciplina lá com o senhor. Então, o senhor tem essa ligação com a antropologia. Você é mestre em antropologia pela Universidade Federal do Pará, em 99, e doutor em ciência social pela antropologia social também, pela Universidade de São Paulo, em 2004. Então, o senhor é um historiador e um antropólogo. Pós-doutor pelo Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, também em 2019. Trata dessa área da antropologia e da história. É professor associado da história, né, de História na Universidade Federal do Pará, faz parte do programa, né, do PPIS, foi meu orientador do doutorado, e também discute temas como sociabilidade, cultura, espaço urbano, festa, lazer, música e cultura de massa. Também é um pesquisador cadastrado pelo CNPq. Professor Antônio Maurício Dias da Costa, com muita honra que a gente lhe recebe aqui na nossa instituição, Centro de Memória da PMPA e Museu da PMPA, para o senhor fazer uso da palavra e falar um pouco do seu debate. Muito obrigado. É com muita felicidade que eu estou aqui participando desse evento. Então, em primeiro lugar, quero agradecer ao Major Itamar Gaudêncio, meu amigo, trabalhou comigo fazendo o doutorado dele, né? Como já foi dito, no PPIST, e foi uma grande experiência para mim ter orientado o trabalho dele, que eu conheci no mestrado, na banca de avaliação do mestrado, e depois pude orientá-lo no doutorado, né? Agradecer também, eu não me lembro a patente do Leonardo, qual é a patente dele? Ele é primeiro-tenente. Agradecer também ao primeiro-tenente Leonardo Santos, que está aqui, né, coordenando esse evento. Parabenizar o Museu da PM do Pará, do Estado do Pará, por participar da 20ª Semana Nacional de Museus, né, com a contribuição do seu centro de memória. Eu não sei se essa é a primeira vez que o Museu da PM participa da Semana de Museus. É a primeira? Não, ele já vem. Já teve outras, né? Outras edições. Então, é muito importante, fico muito feliz de saber, né, dessa atividade do Museu da Polícia Militar, porque ela se inscreve justamente na questão que eu vou tratar hoje na minha fala, que é sobre a democratização da informação, a transparência na gestão de acervos e a democratização da informação, né? O museu está em excelentes mãos, né? Nas mãos do primeiro-tenente Leonardo Santos, do major Gaudêncio. São pessoas sérias, pessoas dedicadas, pessoas que têm compromisso com a pesquisa histórica, com o conhecimento histórico, com a sua difusão. Então, é muito grande a minha satisfação. E explicar por quê, gostaria de começar explicando por que esse título desta fala, né? Que é a produção de acervos históricos derivada de relações de poder, né? Esse é um tema bem amplo e serviria para falar de qualquer tipo de acervo que se remete a qualquer período da história, a qualquer tema da história. É realmente uma questão universal, porque, na minha opinião, não há como se pensar a produção de acervos históricos sem entender a sociedade e as relações de poder vigentes na sociedade onde esses acervos são produzidos, onde eles são reunidos, onde eles são disponibilizados ou não disponibilizados para o público, né? Essa é uma relação fundamental, né? Pensar o campo das relações de poder, o campo da política, né, e de outras relações de poder, e a produção de registros, de coleções, de acervos, onde está depositada a memória de uma nação, de um povo, de uma comunidade. Então, a questão fundamental para a qual se remete essa fala é a do uso que se faz desses acervos, reconhecendo essa origem, essa matriz deles a partir das relações de poder. Então, por isso, não poderia deixar de falar da questão da cidadania, porque direito à informação é cidadania, né?
E as instituições públicas, as instituições públicas que trabalham na área da memória, como os museus, por exemplo, trabalham, os arquivos, os centros de memória e etc., eles devem, em conformidade com as leis, servir à sociedade e garantir à sociedade o direito à informação, né? Então, essas instituições, como o Museu da Polícia Militar, elas servem das mais diferentes formas à sociedade, quer seja atendendo trabalhos escolares. Eu vi uma foto agora de crianças, né? Uma visita de uma turma, de uma escola, não sei se é uma escola pública, ao museu. Então, esse é um papel dos museus, atender a comunidade escolar, atender pesquisas feitas por instituições, consultas empresariais, demandas familiares ou demandas de organizações, e a pesquisa acadêmica, a pesquisa que os profissionais oriundos das universidades realizam, das universidades ou dos centros de pesquisa, né? Então, esse é um tipo de visitante, né, de público que acessa essas instituições, mas não é o único, né? São vários os diferentes, as diferentes demandas. Da minha parte, eu gostaria de falar do trabalho do historiador, né, que é onde eu milito e onde a atual direção do Museu da Polícia Militar também milita, né? E nós temos aqui 2 historiadores também, né? Então, no caso específico do trabalho do historiador, né, os acervos documentais, eles são fundamentais. Sem eles não há produção do conhecimento histórico. Não há. Sem eles, somente haveria repetição do que já se sabe. Não haveria avanços, possibilidades de novos conhecimentos, né? E os historiadores, ao trabalhar nesses acervos, fazem 2 coisas principais. A primeira é fazer um levantamento, uma seleção de material a ser consultado, né? E, a partir desse material, produzir análises, né? Análises que têm a ver com o debate que os historiadores fazem sobre a temática específica da pesquisa no seu tempo, né? É o que nós chamamos de debate historiográfico. O que é historiografia sobre um determinado tema? Vamos pensar aqui escravidão, né? O que é a historiografia da escravidão no Brasil do século XIX está discutindo neste momento? Então, esse debate ele vai orientar a leitura, a interpretação que o pesquisador vai fazer das fontes que ele se depara nos arquivos, nos acervos, nos museus, nos centros de memória. E é a partir desse debate que os historiadores fazem os seus recortes, né? E aí eles vão selecionar o que é importante para a sua pesquisa e utilizar esse material para fazer as suas análises, né? Defender a sua perspectiva de interpretação, que, inclusive, pode ser de acordo com aquela preponderante ou que pode ser crítica à visão preponderante, que pode propor um novo caminho, uma nova perspectiva, que no futuro pode se tornar hegemônica, ou não, ou pode cair no esquecimento também. Essa é uma possibilidade, né? Então, são possibilidades de produção do conhecimento. O importante no trabalho do historiador é que ele se atenha ao rigor no levantamento das fontes, à honestidade, né, na indicação das fontes, né, no reconhecimento dos limites que a análise tem. O fato do pesquisador, por exemplo, afirmar que é possível que tal coisa seja de tal maneira a partir das fontes, que há uma possibilidade, que tudo indica que é por esse caminho, mas que não se tem certeza, falar dessa maneira não é mostrar indecisão, é mostrar, na verdade, os limites que a análise tem. Toda análise de fonte tem limites, né? Muitas vezes não dá para se afirmar alguma coisa de forma decisiva, né? Peremptória, né? É preciso ser cuidadoso, ser crítico das próprias possibilidades de interpretação.
Isso se deve, essa leitura, essa visão crítica dos limites do trabalho, se deve também à própria história da formação dos acervos. Por quê? Porque as pesquisas que nós fazemos nas instituições arquivísticas, elas também dependem da história pela qual se produziu aquele acervo. Elas dependem, porque aquilo que está disponível ali chegou ali através de um determinado caminho. Tem uma história por trás daquilo ali. Houve coisas que foram perdidas, né? Ou coisas que foram selecionadas, coisas que foram mantidas, coisas que foram abandonadas. Existe uma história da organização do acervo, né? Porque certas coisas no acervo são mais conhecidas, outras são menos conhecidas, né? Outras são desconhecidas, né? Porque se dá publicidade a uma parte do acervo e não se dá publicidade a outra. É porque falta um determinado tópico naquele acervo, que é um tópico importante, não está presente. Todos esses fatos aí, eles interferem, influenciam no tipo de trabalho que os pesquisadores fazem também. É sempre muito importante, na pesquisa histórica, a gente apresentar a situação dos acervos com os quais nós lidamos, porque aí a gente entende as limitações do pesquisador, as limitações do trabalho. Agora, mais do que questões de logística, de organização física do acervo, no sentido mais amplo, a produção de acervos também passa pelas questões de poder, pelas interações entre sujeitos com montantes de poder diferentes na sociedade, né? Determinados acervos são produzidos num determinado tempo em função de identidades políticas, identidades intelectuais, né? Por exemplo, se você tem uma instituição que tem profissionais que têm uma ligação com os movimentos sociais, né? Vamos pensar aqui a Comissão Pastoral da Terra, CPT, por exemplo. Ela vai reunir acervos de advogados, de militantes, de ativistas dos direitos humanos, etc., que se sentem identificados com a atuação da CPT, por exemplo, né? Então, aí nós temos uma identidade política que favorece a formação do acervo. Também podemos falar em identidade intelectual, né? Muitas vezes, a linha intelectual, científica, adotada por uma determinada instituição, ela encontra eco nos interesses de pesquisadores, de colecionadores, né, de instituições que se tornam parceiras, né? Veja, por exemplo, o caso do acervo Mindlin, que era a Biblioteca José Mindlin, que era um bibliófilo, colecionador de livros de São Paulo, né? Muito famoso. Ele e sua esposa, né? José Mindlin e Gita Mindlin, que repassou, um pouco antes de morrer, o seu acervo para a Universidade de São Paulo, para o Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. E isso se deve não só porque o IEB, o Instituto de Estudos Brasileiros, estava com as portas abertas, isso se deve ao fato de haver uma identidade intelectual entre o que os profissionais do IEB fazem e aquilo que o Mindlin fazia em vida, né? Então, o resultado é que eles receberam um acervo formidável e, junto com o acervo, conseguiram recursos da iniciativa privada para construir dentro da Universidade de São Paulo um imenso prédio para abrigar esse acervo, que se tornou também a nova sede do Instituto de Estudos Brasileiros, né? E surgiu, a partir daí, uma instituição chamada Brasiliana, que é uma instituição, é uma espécie de centro de memória dentro da Universidade de São Paulo, né? Que abriga o acervo Mindlin e outros acervos já também do Instituto de Estudos Brasileiros. Então, essas questões aí de identidade intelectual, identidade política, identidade ideológica, e os rumos mesmo, a conjuntura política de uma determinada época, favorecem o surgimento de instituições voltadas para a memória, para a reunião de acervos documentais e audiovisuais e outros tipos de acervo iconográficos que podem ser acessados pela sociedade.
e se tornam parte de uma memória pública, né? E se tornam parte do processo de disseminação da cidadania, na medida em que essas instituições valorizam a liberdade e a transparência na gestão de acervos e a acessibilidade, a democratização, melhor dizendo, do público a estes acervos. Eu gostaria de dar um exemplo, que é um exemplo bem contundente, mas que é muito revelador dessa dinâmica entre relações de poder e produção de acervos históricos, que é o da Comissão da Verdade, Comissão Brasileira da Verdade, surgida na década de... instaurada no Brasil na década de 2010. Né? Ela se inscreve numa tradição de comissões da verdade que existiram em outros lugares do mundo, né? Na África do Sul, após o Apartheid, em 94, aqui na América Latina, a Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas, surgida em 83. No caso da Comissão Sul-Africana, o objetivo era esclarecer violações de direitos humanos na época do Apartheid. Foi um longo período na África do Sul, né, de 1960 até 93. Né? No caso da Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas, na Argentina, a comissão foi instaurada em 1983, logo após o encerramento do regime militar argentino, né, que vigorou de 1976 a 1983. No Chile, também houve uma Comissão Nacional da Verdade e Reconciliação, instaurada em 1990, justamente logo após o encerramento da ditadura no Chile, né? A ditadura de Augusto Pinochet, que vigorou de 1973 a 1900. No caso do Brasil, o regime militar ele vigorou de 64 a 85, mas a Comissão Nacional da Verdade somente foi instalada aproximadamente 30 anos depois, em 2012. Qual o objetivo da comissão? Eu vou falar deste exemplo, para falar sobre a produção de acervos, porque esse é um dos grandes resultados, dos grandes resultados das comissões da verdade, né? Que é a produção de acervos históricos, de memória, sobre períodos ditatoriais que se colocam disponíveis para consulta pública. Né? Então, em geral, essas comissões foram criadas para combater interpretações históricas equivocadas, produzidas sobre violações de direitos humanos, que invocam que buscam atenuar essas violações. Na verdade, as comissões elas trazem à tona esses fatos, não com o intuito de julgar, mas com o intuito de promover o amplo conhecimento público. É o que se chama de o direito de saber, né? Saber sobre as violações. Combater um falseamento da história. Né? Porque, na verdade, a história também ela é um campo de lutas. Né? As versões que se escrevem sobre a história elas estão em luta, em disputa. A história não é só feita pelos historiadores, não é só escrita pelos historiadores, é escrita por todos, pode ser feita por qualquer um. E essas diferentes versões elas vão disputar a verdade. Né? E certamente aquelas que são mais próximas da verdade tornam-se vitoriosas. Mas isso também tem a ver com quem detém o poder, quem está no Estado, né? Quem detém o poder de decisão dentro do Estado, acaba fazendo prevalecer determinadas visões sobre a história. Então, por isso é que no Brasil, apenas na década de 2000, é que se torna possível e necessário o surgimento de uma comissão da verdade. Porque, nesse momento, nós temos um governo que favoreceu
esse tipo de debate público, né? A partir do Estado. É um debate promovido a partir do governo federal. Então, a Comissão da Verdade, como ocorreu nesses outros lugares do mundo, ela produziu principalmente registros orais, porque nós tivemos depoimentos, né, de pessoas que foram afetadas pelo arbítrio da época da ditadura, que apresentaram seus depoimentos aos pesquisadores da comissão, participaram de audiências públicas, todas essas audiências registradas pela Empresa Brasileira de Comunicação, pelo canal do YouTube da Comissão da Verdade, e a Comissão da Verdade Nacional estabeleceu parcerias com comissões da verdade que surgiram em municípios e nos estados, tanto no legislativo, quanto no executivo, quanto em determinadas instituições, como universidades, por exemplo. No caso da Comissão Brasileira, o período que foi negociado entre os participantes da comissão, e a direção da comissão era uma direção bem ampla, bem diversa, representativa da sociedade, dos vários setores da sociedade, o período de cobertura do trabalho investigativo foi de 1946, ou seja, após a redemocratização, após o Estado Novo, redemocratização, até 1988, data da promulgação da Constituição Cidadã. E o objetivo da comissão era, como eu já disse, não era julgar, mas sim investigar e esclarecer casos de prisões ilegais, de torturas, assassinatos e ocultação de cadáveres. Então, o objetivo da comissão era fazer o registro da memória do arbítrio, como diz o historiador Carlos Fico, Não era, digamos assim, vingar-se de alguma maneira, não era levar até a corte os culpados, mas trazer à tona a memória do desrespeito às leis, do desrespeito aos direitos humanos. Que, através desses depoimentos, foi possível localizar restos mortais desaparecidos, recomendar medidas para prevenir tentativas de repetição desses acontecimentos e, principalmente, promover a reconciliação nacional, ou seja, tentar conciliar partes da sociedade que estavam divididas em função da memória desses acontecimentos. É claro que muitas controvérsias foram geradas em função da atuação da Comissão da Verdade. Por exemplo, houve denúncia de queima de arquivos em bases militares, repúdio de alas do Exército Brasileiro à abertura dos seus acervos. E o próprio governo brasileiro, o próprio governo que incentivou a comissão, recusou a abertura de documentos para que autoridades paraguaias pudessem consultar documentos que pudessem ajudá-los a saber sobre também as ações da sua ditadura. E o curioso que, no caso do Paraguai, dessa negação ao Paraguai, é que havia um temor de que documentos antigos revelassem coisas das decisões das autoridades brasileiras que talvez tivessem relação com a Guerra do Paraguai, a guerra lá do século XIX. Mas, enfim, o resultado do trabalho foi a produção de livros, Temos 3 livros com todo o material, todos os depoimentos estão disponíveis na internet. Temos um acervo documental de documentos e de multimídia que foi encaminhado ao Arquivo Nacional e está disponível com o título de Projeto Memórias Reveladas. Está na internet, é um site do governo federal www.gov.br/memórias reveladas. Está disponível nesse site
Nem sei se eu poderia apresentar aqui, Itamar, fazer uma mostrar rapidamente aqui esse site? Pode sim, professor. Tá, um minutinho. Deixa eu fazer aqui, deixa eu encontrar aqui. Vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver se aparece aí. Pronto, abriu. Você pode até colocar o link no chat. Perfeito, perfeito. Então, nós temos aqui, ó, tá aqui o site. É no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Aqui está Arquivo Nacional, Memórias Reveladas. Então, aqui nós temos banco de dados, Memórias Reveladas, dados sobre a Comissão da Verdade, etc. Temos aqui uma entrada para pessoas que querem doar acervo. Quer dizer, tem gente que viveu essa época e tem documentos em casa, né? Tem registros históricos que ficaram consigo, que podem doar para o projeto Memórias Reveladas. Aqui o acesso ao banco de dados, né? Que é uma busca por palavras, né? Aliás, você precisa primeiro se cadastrar e depois aí você tem acesso à busca por palavras, por dados, né? E aqui, ó, nós temos entradas, né, sobre censura, arte, cultura, intolerância no regime, exilados, desaparecidos, AI-5, estudantes e trabalhadores, e aqui alguns vídeos com depoimentos, né? Marcelo Rubens Paiva, Dinaelza Santana Coqueiro, Fernando Santa Cruz, né? E depois notícias. É um site bem interessante, tá? Tudo aqui disponível, o trabalho da Comissão Nacional da Verdade. Eu vou colocar aqui, aproveitando que o Tamar permitiu, vou colocar aqui no chat o link do site, o endereço, melhor dizendo, do Memórias Reveladas. Então, o resultado foi esse, né? Além de se encontrar a história de pessoas, saber sobre violações de direitos humanos, né? A ideia foi de promover mesmo a reconciliação nacional, né? E, além disso, uma série de fontes foram produzidas, né? Nós temos aqui o projeto Memórias Reveladas, que, além dos documentos coletados pela Comissão da Verdade, há outros documentos também, que eram documentos de Estado e que estavam sob sigilo, documentos lá dos anos 60, 70, 80, que estavam sob sigilo e que foram transferidos para o Arquivo Nacional, né? Foram colocados no Arquivo Nacional, à disposição do público no Arquivo Nacional. Que documentos são esses? Fundos do SNI, o Serviço Nacional de Informação, né? Que acabou sendo uma espécie de polícia política da ditadura, fontes do Conselho, documentos do Conselho de Segurança Nacional, da Comissão Geral de Informações, da Divisão de Inteligência do Departamento de Polícia Federal, do Centro de Informações do Exército, do Ministério das Relações Exteriores, a Comissão Geral de Inquérito Policial Militar. Enfim, trata-se de um gigantesco acervo público de documentos que até pouco tempo eram sigilosos, né? E que agora estão disponíveis para consulta. Há apenas uma restrição quanto à consulta desses documentos, que é a questão da privacidade, porque muitos desses documentos dizem respeito a pessoas que ainda estão vivas e, às vezes, dizem respeito a processos que ainda não estão concluídos, né? Então, aí é preciso respeitar a privacidade dessas pessoas, né? Então, há uma restrição quanto a isso. Isso dificulta um pouco o acesso, né? Mas, apesar disso, esse acervo é um dos maiores acervos públicos no mundo de documentos recentes que estão disponíveis a partir de um trabalho sobre violações de direitos humanos.
né? Além desse acervo, há um outro também muito importante, que foi produzido anteriormente ao acervo da Comissão da Verdade, que foi aquele que resultou no trabalho do dossiê Brasil Nunca Mais, que foi um esforço de levantamento, de pesquisa, de documentos do Supremo Tribunal de Justiça Militar, um trabalho coordenado pelo bispo Dom Paulo Evaristo Arnes, o arcebispo de São Paulo, pelo rabino Henri Sobel, do pastor presbiteriano Jaime Wright e de vários advogados da área de direitos humanos. Eles fizeram esse trabalho entre os anos de 1979 e 1985, né? Ou seja, 6 anos de trabalho, né? 7 anos de trabalho, e publicaram esse livro, Brasil Nunca Mais, que, por sinal, é semelhante ao título do relatório da Comissão da Verdade da Argentina, a Comissão de Desaparecidos da Argentina, que se chama Nunca Mais. Eu acho que é isso, Nunca Mais. Aqui ficou Brasil Nunca Mais. Esse livro tem mais de 1000 páginas. E nele constam apenas 5% de todas as informações obtidas. O restante das informações, o restante dos documentos levantados, foram repassados para o arquivo Edgar Lauenreuther, da Unicamp. Está disponível para os pesquisadores na Universidade de Campinas. Trata-se, basicamente, de processos políticos que transitaram pela Justiça Militar Brasileira entre os anos de 61 e 79. Então, denúncias de arbítrio, denúncias de violações de direitos humanos que chegaram até o juízo militar nesse período, de 61 a 79. Aliás, há menos de um mês atrás, o historiador Carlos Fico disponibilizou áudios desse tipo de acervo, né? desse acervo. Aliás, que não estava nesse, mas que ele conseguiu coletar registros em áudio de sessões do Supremo Tribunal Militar, em que os juízes deixam claro a ciência deles em relação à tortura, à ocorrência de tortura na caserna. Isso gerou um rebuliço aí no debate político atual brasileiro, né? Mas o interessante é observar, né, o quanto é que essas fontes são profusas, são muitas, né, são prolíficas, existem em grande quantidade, e vejam, aqui neste caso, fontes oficiais, né, fontes do próprio Tribunal Militar, que atestam a ocorrência de violações aos direitos humanos. E, por fim, um último acervo que eu gostaria de falar, que está mais próximo da gente, foi fruto da atuação da Comissão da Verdade da UFPA, chamada Comissão César Leite, de Memória e Verdade da UFPA, que foi instaurada em 2013. A Comissão Nacional de 2012, existe uma outra comissão aqui no Pará, da Assembleia Legislativa do Estado, que está concluindo seus trabalhos, né? Já concluiu, vai divulgar o resultado dos seus trabalhos, e nós temos aqui a Comissão da Verdade da UFPA, e se dedicou a levantar a memória submersa de traumas e violações de direitos humanos que ocorreram na UFPA durante a ditadura. A sua idealizadora dessa comissão, e a presidente da comissão, que foi a professora Edilza Fontes, ela diz que a inspiração para esse trabalho também tem como base o livro Relatos Subversivos, que foi publicado por ex-alunos da UFPA, já senhores na casa dos 60 anos, que publicaram um livro de memórias do início da ditadura no Pará, e lançaram esse livro em 2004, chamado Relatos Subversivos. E lá nesse livro, eles questionam uma memória que atenua
o arbítrio cometido pela ditadura na UFPA e na sociedade paraense. Então, o projeto resultou na criação de um repositório multimídia, áudio, vídeo, documentos, com depoimentos de ex-alunos e documentos, né? E depoimentos de ex-alunos e professores, que está guardado na Assessoria de Educação à Distância da UFPA e que está disponível no site multimedia.ufpa.br. Vou mostrar também. Está disponível. Deixa eu apresentar aqui. Professor, desculpa me interromper. Sim. Estão pedindo o link para o senhor colocar no chat. Também. Vou colocar, já vou colocar. Só um minuto. Deixa eu só mostrar aqui o multimídia. Pronto, está aí. E esse aqui é o site. Está aí o link no chat. Então, você vai aqui no repositório. Aqui tem uma história dele, né? E acervo. Então, aqui nós temos o acervo, etc. Então, o que contém? O que nós temos nesse acervo, né? Temos pesquisa em jornais e no acervo fotográfico da UFPA, que apresentam casos de prisões ilegais, tortura de estudantes, ocupações de faculdades, intervenções de diretórios acadêmicos, professores que foram investigados, bloqueio de contratação de professores que foram bloqueados pelo SNI, né, não foram contratados, apesar de ter passado em concurso, mas proibida a contratação pelo SNI, aposentadorias compulsórias, e também a mobilização estudantil diante da reforma universitária de 68, a reorganização da UNE no final dos anos 70, o assassinato de César Moraes Leite, que dá nome à comissão, que foi um estudante que acabou sendo assassinado em sala de aula por um agente da ditadura, em março de 1980, e documentos interessantíssimos sobre a existência de uma assessoria de segurança e informação que controlava as ações da reitoria na época, a ASI. Então, temos aí esse acervo novo, desconhecido, ele estava disperso pela universidade, e estava na memória, né, de ex-estudantes e de professores da instituição, e que foi trazido à tona nesse contexto. Então, nós temos aqui 3 exemplos de acervos, né, da Comissão da Verdade Brasileira, do dossiê Brasil Nunca Mais e da Comissão da Verdade da UFPA, que nos apresentam uma história de organização de acervos e de disponibilização de registros para a sociedade brasileira, em função do contexto sociopolítico das décadas de 1980 a 2010. Né? O que caracteriza esse período? Se caracteriza a abertura democrática, a vigência de governos eleitos pelo voto direto, né? A ampliação dos direitos sociais, a garantia de direitos sociais, né? Enfim, é um período, digamos assim, um período próspero em termos da democracia dentro da nova república. Então, foram essas condições históricas que garantiram, que foram propícias para a formação de comissões da verdade, de iniciativas particulares de produção de acervos acerca da violação de direitos humanos. Né?
É só em condições assim que a pauta da democratização de informações acaba sendo bem sucedida. Em situações históricas em que o Estado age como um censor e que as instituições estão submetidas aos interesses não democráticos de setores específicos da sociedade, quando isso acontece, nós todos empobrecemos porque não temos acesso à informação. E o acesso à informação, tal como se faz em instituições como o Museu da Polícia Militar do Estado do Pará, é um elemento decisivo e fundamental para a garantia da cidadania. Então, era isso que eu tinha a dizer, gente. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, professor Antônio Maurício Costa, pelas suas palavras aí sobre o seu tema, retratando essa questão da importância, né, do debate museológico aí para que possamos ter uma garantia constitucional que está lá no artigo 1º da Constituição Federal, que trata de dignidade da pessoa humana, cidadania, em que pese essa questão da construção histórica vamos dizer assim, da construção histórica de determinados fatos que fazem parte da história da sociedade brasileira ou de outros países, né? Porque o senhor tratou também de questões da própria América Latina. E aí eu coloco aqui à disposição a oportunidade para questionamentos aí ao professor Antônio Maurício Costa. Alguém tem alguma pergunta? A Coronel Cristiane, que está lá, né, em Coimbra, ela está comentando aqui, que é professora doutora, policial militar, está comentando aqui que a sua apresentação foi muito interessante sobre essa questão desse acervo museológico também lá da UFPA, e aí a senhora poderia fazer o seu comentário aí, se for possível, né? Não sei. Eu estou na biblioteca, então eu só queria parabenizar aí pelo evento, pela fala super importante. Eu tenho em casa, no meu acervo aí em Belém, o livro Brasil Nunca Mais, e tenho o Brasil Sempre, que é o polêmico também. E eu queria parabenizar aí o evento, e eu vou consultar agora esse acervo da UFPA, que eu fiquei super interessada, e agradecer aí pela... E minha participação está limitada, porque eu estou na biblioteca, mas obrigada. Obrigado, Coronel, pela sua participação. E fazendo um comentário aí, como a senhora está em Portugal, eu fiquei lembrando, eu participei de um evento, professor Maurício, que o senhor sabe que eu pesquiso lazer, sociabilidade, clubes, onde aparecem os militares também. Apesar de não serem meu foco de pesquisa, eu lancei os 2 livros, inclusive o da tese, que trata do futebol suburbano, esses clubes nos bairros aqui em Belém, onde aparece o Teodorico Rodrigues, que é subtenente da Polícia Militar, já falecido, que tem toda uma construção, vamos dizer assim, de sociabilidade com o bairro do Juruna. E aí eu participei de um evento também online, né, em Portugal, tratando dessa questão do mito de origem da Polícia Militar de 1818, por conta também de uma cobrança social interna, de que é necessário que a gente faça reflexões sobre essa construção histórica e social da própria Polícia Militar e a sua relação com a sociedade. E lá, o que eu percebi nas discussões, esse debate dos próprios militares, tinham militares participando, militares portugueses e de outros locais, aonde eles faziam questão de trabalhar momentos históricos ligados à Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra, né, anterior à própria Segunda Guerra também, onde eles falavam do gênero, discutiam essas questões da democracia, o papel dos militares. E, no nosso caso, a gente tem aí
uma construção importante, porque pela Constituição Federal de 88, nós temos aí no caso dos militares estaduais, a Polícia Militar, uma obrigação no campo jurídico que está ligada à preservação da ordem pública, um conceito bem complexo, né, de ordem pública, num país com a estrutura hierárquica social, vamos dizer assim, uma hierarquia social bem complicada, ligada à escravidão, e, ao mesmo tempo, a polícia ostensiva. Na Polícia Militar, tem a professora Cristiane, e coronel, ela participa, mesmo distante aí também da revista da Polícia Militar, que tem muito, vamos dizer assim, uma construção ligada aí a grupos de teóricos que recentemente também participaram de formação acadêmica na UFPA e que buscam trabalhar uma gestão, que é esse o objetivo da revista, ligada a essa dinâmica democrática. Então, acho que a sua fala foi bem pertinente também, essa participação da coronel, porque eu sei que ela trabalha, ela luta nessa área com assistente social, né, e que vai interagindo com outras áreas, com o direito, com a segurança pública, porque ela é docente também, foi docente da academia, né, e atua como docente em Portugal. Então, eu achei assim, bem interessante a participação dela, por conta que ela sabe que é uma construção, vamos dizer assim, bem trabalhosa, nesse sentido de buscar esse processo de democracia, né, ligado à questão jurídica. Então, é uma obrigação nossa. Por isso também que o senhor está aqui, né, abrindo as portas do Centro de Memória para a participação dos professores da Universidade Federal do Pará e de outras universidades também. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu tenho aqui já algumas perguntas para fazer ao professor Maurício Costa. Alguém, deixa eu olhar aqui o chat, para saber se tem alguma, além do comentário da coronel Cristiane, que é colaboradora aí. Alguém tem alguma pergunta? Bom, eu tenho aqui, professor Maurício, o senhor falou, por exemplo, das comissões da verdade, né, e tratou muito dessa questão da democracia, que é uma construção que ela nunca se acaba, ela é construída cotidianamente por conta das dinâmicas, peculiaridades de cada Estado nacional, e aí o professor Lores levantou a mão. Professor, eu vou só fazer esse comentário e fazer essa pergunta para o professor Maurício, eu passo a palavra para o senhor, tá? E o senhor falou muito sobre essa questão da ética nas escolhas das fontes, né, para pesquisa, falou também dessa questão da UFPA ter um acervo que está ligado à questão tecnológica, né? Você tem um acesso pela internet. E eu lhe pergunto, que é uma grande discussão para nós aqui militares, e principalmente para nós aqui do Centro de Memória, porque nós temos um projeto social em que nós interagimos com a comunidade escolar da Ilha do Outeiro, e obviamente que vamos atingir toda a região metropolitana, a nossa visão de futuro, inclusive. Está trabalhando, mostrando que a Polícia Militar tem uma construção histórica ligada à história do Pará e que ela busca fazer a defesa da Constituição Federal de 88, assim como a Constituição Estadual, que fala da preservação da ordem pública e da polícia ostensiva. E aí eu percebo que para dentro dos museus também tem um processo de escolha, tem um processo de arquivo, mas que a gente vai tratar muito mais na Semana dos Arquivos, não que a gente não possa discutir aqui, e um processo de escolha do que vai ser exposto. Afinal de contas, os museus, eles têm também uma característica educacional. Então, eu até digo que, se eu me permita, fazer uma leitura aqui do que a Constituição Federal trata com relação à questão do patrimônio histórico. Deixa eu ver se eu salvei aqui. Poxa, não está salvo. Mas fala dessa preservação, dessa defesa da questão democrática, também dessa questão ética, e que, obviamente, o Estado Nacional e os Estados-membros precisam defender, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, eu me pergunto, professor Maurício, como fazer essa escolha de fonte dentro
da ideia museológica de exposição temporária ou permanente, ligada a uma história institucional, típica de uma história militar, e também ligada à questão da história acadêmica. E, principalmente, quando se trata, o senhor falou da Comissão da Verdade, da Comissão da Verdade e de memórias ligadas à questão da ditadura civil-militar, do regime militar, no período de 64 a 85. Como fazer essa questão da seleção das fontes, da exposição e esse debate entre história institucional e história acadêmica? O senhor quer que eu passe a palavra ao professor Lores para ele fazer essa pergunta? Ou o senhor responde logo? Eu poderia responder logo a questão, porque é uma questão assim, bem complexa. E pode ser? Então tá, o senhor pode responder. Tá bom. Acho que não há assim, uma resposta assim, fechada para essa questão. Realmente como é que se processa essa seleção, né, do acervo, principalmente aquele que é mais divulgado, né, que tem mais tem a ver tanto com o perfil intelectual, político, daqueles que coordenam, né, as instituições, tem a ver com a própria linha de trabalho da instituição, e tem a ver com os outros agentes com os quais ela interage. Então, eu diria, Itamar, que isso tem relação com o diálogo com quem a instituição está dialogando no momento, né? Então, por exemplo, se a instituição ela mantém um diálogo com movimentos sociais, acaba que o trabalho dentro de um centro de memória, de um museu, de um arquivo, ele vai seguir por um caminho. Se você lida, por exemplo, com setores do empresariado, por exemplo, ele vai seguindo por outro. Porque, na verdade, nós vivemos numa sociedade que é plural, né? Que é diversa, né? E mesmo dentro das instituições, você também tem a diversidade, né? Isso não é só fora, né? Então, você tem sujeitos em posições diferentes dentro da instituição, que representam parcelas diferentes. Por exemplo, eu fico pensando, por exemplo, as mulheres na Polícia Militar provavelmente querem se ver representadas num centro de memória, no museu, por exemplo, né? Como é possível representá-las? Isso vai depender muito da presença e da participação delas dentro da instituição, né? Então, na minha opinião, isso sempre vai derivar da capacidade de diálogo que as instituições têm com outros agentes e do estabelecimento de parcerias, né? Somente, eu digo isso porque estou agora numa experiência inicial de trabalhar num centro de memória, que é o Centro de Memória da Amazônia, da UFPA, e eu vejo que as nossas escolhas do que fazer com o acervo, elas dependem muito de com quem nós dialogamos, né? Com quem nós vamos fazer parceria, né? De qual edital a gente participa, de qual é o público que nós almejamos, né? Acho que o melhor caminho é democratizar o debate, primeiro, dentro da própria instituição, ou seja, ter pessoas diferentes dialogando na tomada de decisões dentro da instituição. Quanto mais for democrático o debate interno na instituição, apesar de certas instituições serem mais hierárquicas, né, do que outras, mas hierarquia é um elemento da administração pública, né, e privada também, mas a despeito da hierarquia, quanto mais vozes puderem dialogar, mais representatividade o acervo vai ter, o tratamento que o acervo vai receber, terá perante a sociedade. Eu não sei se ficou muito vago o que eu estou falando, porque eu não estou falando aqui de um exemplo específico, né? Mas eu posso pensar, como eu disse aqui, no caso das mulheres, né? Em que medida, né, os acervos eles valorizam, né, uma memória da mulher, né, em diferentes setores da sociedade, por exemplo, né? E assim por diante, podemos pensar em outras parcelas significativas da sociedade que demandam visibilidade. Eu acho que a missão dos nossos
das nossas instituições arquivísticas contemporâneas, museológicas, é dar visibilidade àqueles que foram invisibilizados na história, trazer à tona a memória desses sujeitos, né? Porque assim nós vamos ter uma visão mais ampla e mais diversa da história. E quanto mais ampla e mais diversa for a história, melhor para a gente, né? A gente tem uma compreensão mais crítica, né? Mais bem abalizada da realidade em que nós vivemos. E aí, assim, se cumpre a missão, né? A missão da instituição. Ok, professor Maurício, eu vou passar a palavra para o professor Lores, que levantou a mão. Ok, professor Itamar, antes de mais nada, eu queria agradecer imensamente a oportunidade que o senhor está nos proporcionando de conhecer um pouco mais a respeito dessa abordagem. Eu estou sendo bem ouvido, professor? Ok. Então, eu quero ratificar o meu agradecimento pela oportunidade de conhecer um pouco mais esse tipo de abordagem acadêmica. Tá? Professor Antônio, eu queria que o senhor avaliasse um pouco a situação que eu vou colocar, porque quando eu ouço a sua fala, inclusive a fala mais recente, quando a gente está falando de acervos, tá? Eu me preocupo no seguinte sentido. Quando você olha para trás, que você avalia a história, normalmente você vê pessoas dominadas e pessoas dominantes. Você vê a realidade dos dominantes e você vê a realidade histórica dos dominados, que normalmente não vem à tona no momento em que são dominados. Tá? Mas depois a gente chega à conclusão que, fazendo uma boa avaliação, contextualizando, a gente chega a trazer a realidade dos dominados à tona, que nós chamamos de resgate da verdade. Olhando para o passado, a gente percebe que isso, apesar da complexidade, não é tão difícil. Basta que a gente pesquise documentos, opiniões, entrevistas, nós chegaremos a conclusões bastante críveis, bastante reais. A questão é, hoje em dia, nós vivemos uma realidade em que o processo de comunicação entre os grupos sociais ele está sendo mediado principalmente pela internet, onde você tem grupos sociais atuantes, onde você tem agilidade na comunicação. E aí eu fico muito preocupado de como que essa história será vista no futuro. Como trabalhar essa avaliação de quem está dominando e de quem está dominado. Qual seria a verdade? Vamos usar o termo que vocês estão utilizando. Não sei se eu estou sendo claro. Eu faço parte de alguns grupos sociais, por exemplo, onde eu tenho hoje pessoas que defendem quem está no poder e que quer se permanecer no poder, inclusive pela força, resgatando algumas atitudes da época que nós hoje condenamos. Tá? Por outro lado, nós temos pessoas tentando fazer com que tudo aquilo que foi construído não seja destruído, mas o que está mediando essa relação, vamos usar o termo verdade e mentira, ou dominantes e dominados, é essa comunicação muito rápida das redes sociais e da internet. Como é que o senhor vê esse resgate da história daqui a alguns tempos? Da mesma forma, com mais complexidade? Muito obrigado pela pergunta, professor Lores Neves. Muito interessante. Começo com isso. Acho que você já dá aqui a pista para a resposta. Claro, certamente com mais complexidade ainda, né? Porque nós temos agora novos meios de reprodução de informação, de circulação de informação, audiovisual, escrita, né? E que é global, instantânea, online, né? E que ajuda a criar, muitas vezes, a criar uma realidade que não existe, né? Ou produzir versões dominantes não verdadeiras, né? Falsas de acontecimentos. Então, o historiador do futuro vai ter que ser muito mais esperto, né? Muito mais atento aos detalhes, né?
e para corroborar as informações. Agora, esse falseamento das informações, ele não é algo novo, né? Quer dizer, o que nós temos com a globalização, com as tecnologias da informação modernas, na verdade, uma aceleração do processo de circulação de informações ou de produção de verdades, né, entre aspas. Mas, se nós pensarmos no período anterior a essa revolução digital, havia outros meios de se produzir, né, versões falsas sobre a realidade a partir da circulação, da disseminação de informações. Eu diria que hoje apenas se multiplicaram os canais e se agilizou sobremaneira o processo de circulação, de transmissão e de democratização do acesso. Acho que essa é a grande revolução que as comunicações vivem agora no século XXI, né? Viveram no final do XX e agora no século XXI, que é a possibilidade de pessoas, inclusive pessoas que são analfabetas, né, que realmente não sabem de receber informações, de produzir informações, né, de ser agentes da disseminação de informações. Né. Existem pessoas até que veem isso com maus olhos, dizem assim, agora todo mundo pode produzir informação, mas esse é o ônus da democratização. Né. Eu acho que é muito bom, inclusive, né, que nós tenhamos essas quanto mais vozes, melhor. E, na minha opinião, professor, aí está o grande obstáculo da disseminação da chamada pós-verdade, que é um eufemismo para mentira, né? Está um obstáculo para a disseminação das fakes, que é a pluralidade, que é o livre acesso, que é a possibilidade do livre acesso de se comparar as versões, de se buscar confirmar os dados. Então, os instrumentos hoje são muitos. Eles podem até, aparentemente, criar um consenso. A fake news, a mentira, a notícia falsa, ela pode até criar uma aparência de dominância em determinado momento. Mas essa dominância é efêmera, dada a possibilidade de se cotejar, de se comparar fontes diversas, né? Então, eu vejo, na verdade, com bons olhos a disseminação de informações por causa disso, por causa dessa possibilidade de livre acesso. Né? O que me preocupa, na verdade, é a censura, é a impossibilidade de circulação de informação, possibilidade de acesso à informação, à disseminação do conhecimento. Né? Coisas como, por exemplo, a famigerada escola sem partido, por exemplo, essas coisas, sim, que eu acho que são prejudiciais à democracia, né? Que elas impedem a liberdade de conhecimento, né? Impedir jornalistas de publicar ideias, notícias, por exemplo, ou intimidar a imprensa, né? Ou intimidar mesmo pessoas comuns por meio das redes sociais, etc. Isso aí é proibir, né? Impedir a democratização da circulação de informações. Os historiadores, portanto, deverão construir mecanismos mais eficazes para poder investigar e cotejar e selecionar aquilo que é mais plausível daquilo que é menos plausível, que é uma coisa que os historiadores já fazem com as fontes do passado, fazem com as fontes do tempo presente, né? Mas que vai precisar de novas ferramentas, porque os canais são muitos, né? E as ferramentas de acesso a esses canais são muito modernas. Veja, por exemplo, hoje, que muitos dos acervos de arquivos, de bibliotecas, de museus, são acervos virtuais, são acervos digitais. Eu falei aqui da Comissão da Verdade da UFPA, que tem os acervos aí digitais, né? Então, você pode, em qualquer lugar do mundo, acessar, né, essas informações, utilizá-las. Né? Não há mais, como no passado, aquele sentido quase de culto, né, que o historiador
ia até o arquivo, se deparava com a fonte inédita e aí descobria essa fonte inédita, que só pode ser visitada se você for até aquele arquivo onde o pesquisador trabalhou. Hoje em dia, qualquer leitor de um artigo, de um historiador, pode consultar as suas fontes através dos arquivos digitais, né? Estamos falando aqui com a professora Cristiane Lima, né? Então, em Portugal, nós temos, para os historiadores, dois fabulosos arquivos, que é o Arquivo Nacional da Torre do Tombo e o Arquivo Histórico Ultramarino, né? Que são muito utilizados pelos pesquisadores brasileiros e que têm documentos lá do século XVI, XVII, XVIII, sobre o Brasil colonial, todos eles disponíveis, acessíveis pela internet, né? Então, é um novo mundo que se abre para a pesquisa histórica com a mesma questão de sempre, né? Até que ponto nós podemos ter certeza que determinados dados confirmam certas interpretações? Esse é o desafio. Não tenho como pontuar especificamente o caminho que poderá ser seguido pelos historiadores do futuro, mas a história vai precisar se atualizar diante dessas novas ferramentas para se manter como um campo de produção de conhecimento relevante. Era isso. Muito obrigado, professor, pela sua lucidez, pelo seu esclarecimento. Obrigado e obrigado a todos. Obrigado, professor Itamar, estou satisfeito. Obrigado, professor Maurício, aí, pela sua resposta. Eu acho que a Letícia tem uma pergunta aqui. A Letícia Gaudense, que está participando, ela pesquisa sobre militares. Ah, não está aqui. Ela me fez aqui no privado como ela pode trabalhar essas questões da documentação sobre militares em uma pesquisa sobre identidade militar, falando do regime militar. Assim, mais ou menos essa pergunta dela. E aí eu aproveito também, como o senhor falou da questão institucional, questão acadêmica, o senhor respondeu bem com relação a essa questão mais geral. Nós temos aqui, por exemplo, fatos históricos que são interligados com a Polícia Militar do Pará, como a Guerrilha do Araguaia. Nós temos um fato mais recente pós-democracia, como o Eldorado dos Carajás. Também, além de tudo isso, ela está colocando como posso trabalhar com a questão do período atual, ou seja, que é uma história do tempo presente. Ela está trabalhando um recorte do início do século XXI e no pós-democracia, que eu já vi assim, um comentário acho que foi do professor, meu Deus, Daniel Arão Reis, dizendo, olha, lá que também está bem ligado à tecnologia hoje, que eu acho que isso é um ponto que os historiadores estão fazendo, como o senhor falou, né? Estão acessando aí, estão se interagindo com as novas tecnologias, né? O que se chama aí de pós-verdade, como o senhor falou, né? Pós-moderno e tal, em que ele disse que, olha, a nova república acabou. E ele afirma assim, não vi nada escrito, eu vi ele só falando, a nova república acabou em 2018. E aí, professor, até pegando a situação da Letícia, né, que ela faz uma pesquisa sobre a questão da aeronáutica, formação de militares temporários, a construção de uma identidade desses militares, pegando o nosso caso com o Museu da PM, eu estou lhe instigando mesmo no sentido que a gente possa pensar essa questão que também está interligada com a pergunta do professor Lores, tratando de regime militar, ou tratando de questões que tem uma construção ainda, com um resquício de toda não digo só do regime militar, mas de toda uma constituição da relação dos militares com a sociedade no Brasil, como trabalhar, até especificamente a questão da ditadura militar, com um acervo institucional de um museu militar como o nosso, e até para outros museus militares, como a Força Aérea também está construída aqui, e outros, né, na região, ou até um espaço de memória da região. Até porque, professor, nós temos aí
como o senhor falou da democracia, né, nós temos aí vários espaços onde se trabalha essa ideia do conhecimento, bem dentro de debates assim que eu digo que vão de encontro com uma teoria, como no direito se fala, né, na teoria, e como eu sou influenciado pelo direito também, as doutrinas majoritárias, né? A gente sabe, por exemplo, como se fosse no campo do direito, falar em ditadura civil militar, eu explicaria assim, a doutrina, a teoria majoritária diz que houve ditadura civil militar. Mas temos grupos que dizem que esse fato ele não é dessa forma. Tem até não sei se é interessante falar, mas eu não vou falar o nome. Tem um espaço que diz que tem uns filmes, que tem debates com historiadores, que vão tratar mais de uma perspectiva de outros setores. Como interagir com essas questões a partir da perspectiva institucional? E aí eu acho que o senhor pode também responder da Letícia. Como é que ela trabalha com essas fontes atuais numa pesquisa com militares? Não sei se Ok. sei se o senhor compreendeu, que eu falei tanta coisa, né? Mas é que é angustiante também para a gente. Tá bom. Eu entendi aqui duas questões, né? Uma sobre identidade militar e outra sobre como trabalhar, como administrar um acervo militar, né? Então, em relação à questão da identidade militar, eu diria que trata-se de uma questão de recorte, né? No caso da pesquisa do historiador, né? Então, você vai trabalhar com sujeitos que estão vivos, que estão aí, muitos deles atuantes, né? Então, esse tipo de pesquisa ele deve ser não apenas documental, mas deve ser de campo também. O historiador do tempo presente, ele faz pesquisa de campo, né? Ele faz pesquisa de campo, assim, que pode até parecer com a do antropólogo, mas é um tanto diferente do antropólogo, né? A do antropólogo ela é mais pensada numa dimensão orgânica da vida social, né? Enquanto que a do historiador está mais focada para determinados acontecimentos, né, que envolvem lá os sujeitos, né? Então, em se tratando dessa pesquisa sobre identidade militar no tempo presente, é preciso primeiro entender qual é o recorte de sujeitos, né? Que tipo de militar está se falando, né? A que patente pertence, em que lugar, de onde são essas pessoas, né? Qual a história da região militar a qual elas pertencem, né? Segundo, é perceber que há uma diferença entre, de um lado, a cultura institucional, né? Estipulada a partir de cima, né? Pelos militares mais graduados, né? E, do outro lado, diversos modos de ser militar, considerando os estratos hierárquicos que existem na vida militar, né? Então, isso se percebe nos eventos, né? Eu ia dizer ritual, né? Mas é isso, né? Nos eventos públicos ou nos eventos fechados, onde se difunde uma cultura militar, um modo de ser, um ethos, um estilo de ser, né? Próprio da vida militar. E, do outro lado, a experiência dessas pessoas da caserna para fora, né? Como se vive o ser militar no alojamento, na, junto à sua família, junto aos seus amigos, nos seus espaços de sociabilidade e assim por diante, né? Porque isso tudo remonta a um ethos particular, que nem sempre corresponde àquele ethos oficial estipulado pelos superiores, né? Então, é algo complexo que depende do recorte que você vai fazer. Eu acho muito difícil pensar numa identidade militar genérica, ampla, né? Os trabalhos do Celso Castro, que é um antropólogo que estuda os militares no Brasil, procuram fazer isso, né? Mas ele sabe dos limites, porque quando você se depara com uma realidade específica,
aí essas caracterizações genéricas sobre o ethos militar, elas são tornam-se mais complexas, né? Então, tudo, retomando o que disse no início, né, é uma questão do recorte de pesquisa. Inclusive, até as próprias forças têm identidades diferentes entre si, as regiões militares, né, os níveis hierárquicos, a diferença entre ser superior e ser subordinado. Enfim, há uma série de questões que devem ser sopesadas para se pensar de maneira crítica a ideia de identidade militar. Eu acho que, em relação à pergunta do Itamar, eu acho fundamental, Itamar, uma coisa que eu estou aprendendo agora no Centro de Memória, que a gente, como gestores de acervos documentais, nós tenhamos um conhecimento profundo desse acervo. Quanto mais nós conhecermos o acervo, melhor. Não vamos conhecer como o pesquisador específico, né? Aquele pesquisador que vai lá, estuda um aspecto daquela documentação e aprofunda, não dessa maneira, né? Mas que nós tenhamos realmente uma visão ampla e completa das características do acervo. Porque aí, a partir dessas características, a gente tem uma ideia da potencialidade, das potencialidades do acervo. Eu acho que é a primeira coisa importante, né? Que nós sejamos realmente assim os conhecidos. Quando eu digo nós, né, não é só quem dirige, né, mas todas as pessoas que trabalham junto do gestor, né, que estão junto com o gestor, com a gestora, dentro da instituição, né? É preciso estar familiarizado com o acervo. E, em segundo lugar, estabelecer parcerias, estabelecer diálogos com agentes, com instituições outras que tenham interesse no acervo, né? Que possa contribuir, de alguma maneira, com a instituição, no caso, o Museu da Polícia Militar. E, em terceiro lugar, estar aberto para a aquisição de acervos que tenha relação com a missão da instituição, com o perfil, com o papel da instituição. Eu fico pensando, por exemplo, o quanto aqui no Pará nós devemos ter policiais reformados de todas as patentes que devem ter acervos privados que são de muito interesse do museu, que seriam de grande interesse para o Museu da PM, por exemplo, né? E poderiam estar aí garantindo informação, conhecimento para a sociedade, mas, por enquanto, estão lá nas bibliotecas particulares, nos acervos particulares. Então, isso é uma outra área, né? Ter uma política de ampliação, né? Para que o museu, o arquivo, o centro de memória seja uma entidade viva, né? de novidades, né? Lembrei lá a frase lá do Cazuza, o museu de grandes novidades. É isso, o desafio do museu é esse, né? É ser sempre portador de novidades. Novidades em cima do que já se tem, né? E em cima do que se pode ter também, a partir das parcerias, né? Então é isso, é manter o museu e a instituição, na minha opinião, numa atividade constante de aprendizado, de troca, de ensino na sua relação com a sociedade. É manter o museu, a instituição arquivística, como uma entidade dinâmica na interação com a sociedade. Não sei se satisfez a questão, Itamar. Mas eu falo isso a partir da experiência que tenho no presente no Centro de Memória. Não, sim, eu fiquei até pensando que às vezes nós temos questões que elas vão debater com a ideia de que são militares, e o próprio Celso Castro fala de alguns estereótipos que, por exemplo, quando vai se analisar, é claro que a ditadura civil-militar tem um momento que se exacerba essa questão aí da prática do período, né, em que tem também uma herança que ele fala bem um pouco do momento que os militares. Ele tem um livro chamado Militares da República, que ele trabalha algumas questões
de busca pelo poder, no momento que se sai da monarquia e vai para o período republicano, e que, com o decorrer do tempo, vai se exacerbando com o tenentismo, até chegar na década de 60, quando os militares têm acesso realmente ao poder naquele momento. E eu gostei da sua fala também, no sentido de falar um pouco dos acervos que tem em Portugal, que falam da questão do período colonial. Também nos faz pensar em algumas questões, no sentido de que os portugueses, nesses acervos, temos documentos nos museus que mostram um processo de dominação, de conquista dos portugueses, que teve sangue, que teve dominação de populações indígenas, dizimação de populações indígenas, e que eles não fazem questão de esconder. Eu acho que perpassa muito pelo debate que o senhor colocou, na questão da ética com essas fontes, com esses acervos documentais, ou nas exposições museológicas. Então, assim, deu para a gente pensar também como tratar algumas questões. Por exemplo, nós temos documentações aqui do período do regime militar que falam das escalas de serviço, que falam, por exemplo, de treinamento, anti-guerrilha, para as próprias tropas locais, que, de acordo com a Constituição de 67, eram tropas que não podiam ter patente de general, de acordo com 667, e que está em vigor até hoje. As tropas locais, militares locais ou estaduais, eles não podiam ter essa patente general, sempre controlado pelo Exército, no caso, com uma tropa terrestre, com uma tropa de infantaria. E toda a formação, o trabalho de formação, o trabalho o Claudio Nelson levantou a mão, mas eu já finalizar, Claudio Nelson. Todo o trabalho de formação desses militares, como a Coronel Gisele debateu no primeiro momento, ela falou, inclusive, da primeira turma, que é oriunda do Exército Brasileiro, a primeira turma da Academia em 1990, pós-Constituição Federal, ela tem uma construção histórico-cultural ligada aos militares federais, por conta de toda uma construção ao longo da história dos comandantes, dessa ligação com as tropas portuguesas, depois com tropas brasileiras, pós 1822, tropas brasileiras realmente. Aí, nos anos 60, há um processo de controle muito maior, 667, o R200, que é o Estatuto das Polícias Militares, em que vai dizer, só vai até coronel, e o comandante-geral geralmente era um coronel, já nos anos 60, um coronel que era ou um tenente-coronel do Exército Brasileiro. Nos anos 80, no processo de democratização, a gente já tem a entrada dos primeiros coronéis da PM, que foram formados da PM em alguns estados, e eu digo assim que a Constituição Federal de 88, ela deu uma liberdade maior às polícias militares. Em que sentido? Ela se torna realmente uma quarta força militar, mas com uma especificidade, não de defesa da soberania nacional. Soberania nacional que está no conceito jurídico de Estado, povo, território e soberania. Apesar de que, como tropa ligada a uma infantaria do Exército, e até hoje está ligada ao COTER, que é Comando Terrestre, e tem lá me fugiu o nome agora do que faz essa ligação com a PM do Exército, além do COTER. Apesar de tudo isso, nós temos uma liberdade por conta da discussão da paridade de forças militares. Nós temos as Forças Armadas, que são as três forças, Marinha, Exército e Aeronáutica, e a PM, como você falou da questão de identidade, e a PM e os bombeiros militares, eles acabam sendo militares estaduais, de acordo com o artigo 42 da Constituição Federal. Muita gente ainda pensa que bombeiro e PM são militares por conta do parágrafo 6º do artigo 144 da Constituição Federal. Claro que eu não estou tratando da Constituição Cultural, apesar que eu acho que o legislador foi influenciado naquele momento por essa Constituição Cultural de manter as PMs e os bombeiros como forças auxiliares em reserva do Exército, como a gente ainda é conhecido pelas tropas federais. Mas a paridade, ela vem, que foi uma liberdade maior dada pela Constituição Federal, pelo Constituinte em 88, quando se tem a questão do artigo 42. Então, eu acho que de grande relevância, esse debate aí da paridade, porque ele nos dá liberdade para formar os policiais, construir nossas malhas curriculares,
baseada numa especificidade local, por exemplo, no caso do Pará, com um estado que é um estado que tem caracterizações de um país, né, dentro da região amazônica. Vou passar a palavra aqui ao Cláudio Nelson, que levantou a mão. Pode falar, Cláudio Nelson, fazer essa pergunta ao professor Antônio Maurício Costa. Cláudio Nelson, você está ouvindo? Deixa eu ver se ele perguntou aqui no chat. Ele levantou a mão, né? Bom, o Mário Martins Júnior está falando o seguinte, se chama Inspetoria Geral das Polícias Militares. Ainda temos esses órgãos de controle, né, onde tem essa questão de um general, né, de 2 estrelas, um general de brigada, em que ele, ou até um general de divisão, que faz a inspeção das polícias militares, bombeiros militares. Então, em que nos momentos anteriores à Constituição havia muito mais essa inspeção. Hoje tem, mas em menor quantidade, mas ainda somos, de acordo com a lei, uma tropa terrestre, né, e uma tropa de infantaria do Exército Brasileiro. Bom, o Cláudio Nelson não está escutando. Tem alguém com alguma pergunta? Vou fazer com o professor para a gente passar a palavra para o professor Maurício fazer suas considerações. Professor Maurício, só uma última questão, então. Uma sugestão sua, por exemplo, para a gente, para o nosso, eu sei que o senhor não é sua especialidade, mas o senhor, com a sua experiência e o centro de memória, no sentido da exposição de imagens, de materiais, Coronel Fontoura, também, falando de militares, a gente tem um setor lá que trata desse período da ditadura civil-militar, onde nós temos, por exemplo, a criação de um projeto que tinha na PM chamado Patrulha Mirim, em que muitos foram patrulheiros Mirim da PM e depois se tornaram PMs. Qual a sua sugestão para a gente no sentido das exposições de materiais e também para o senhor fazer as suas considerações? Já que o Cláudio Nelson não conseguiu, não fez sua pergunta. Ok. Pois é, eu volto àquela questão do diálogo com parceiros, né, de pensar de forma plural dentro da instituição, o público que se almeja. Eu fiquei muito contente de ver aquela foto lá das crianças, né, no museu da PM, muito legal isso. Até porque a sociedade tem uma relação mais aberta, né, com a polícia, né, para pensar a questão da ordem pública no sentido mais amplo até, né, mais amplo do que se pensa, né. Então, o tratamento desse material deve levar em consideração as demandas da sociedade, né? As demandas pelo que é considerado como relevante, que estão na ordem do dia do debate público na sociedade. Acho que é por isso que eu falei antes que é importante que se conheça o máximo possível, que os gestores, né, tenham um domínio grande sobre o acervo, né, sobre os detalhes do acervo, porque somente assim se pode pensar nas potencialidades de uso, né? Então, aquilo que for considerado como realmente importante de chegar até o público, na minha opinião, deve ser disponibilizado não só na instituição, no espaço físico, né, mas na internet, né, no site da instituição, né, aquilo que puder ser baixado, ser acessado, deve estar ali disponível, né? E os eventos, exatamente, com o uso dessas tecnologias,
e os eventos devem atender às demandas, né? Demandas principalmente da educação pública, né? De organizações diversas da sociedade, que vão passar a ver a Polícia Militar como um parceiro, como um detentor de um acervo da memória da sociedade paraense. Eu acho que esse é o principal objetivo, deve ser, na minha opinião, o principal objetivo do Museu da PM, né? Que ele seja um promotor, um difusor da memória da sociedade paraense nos mais diversos tempos, né? Eu vejo que o acervo que se tem atualmente é um acervo muito rico, que deve ser divulgado e que deve ser expandido com a reunião de outros de coleções, né, como eu falei há pouco, né, coleções que no momento devem ainda estar na esfera privada, né, mas que podem ser abrigadas pela instituição, né? Porque acontece muitas vezes das pessoas que colecionam esses acervos falecerem e não terem onde guardar, e as famílias não terem mais interesse, né? E as instituições, elas existem para isso também, né? Para ser guardiãs, cuidadoras e difusoras desses acervos importantes para a memória da sociedade. Então, em primeiro lugar, eu vejo o trabalho, né, do Museu da PM como guardião da memória da instituição, né, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, de uma memória da sociedade paraense ao longo da sua história, né? Especialmente naquelas questões relativas à segurança pública, né, ordem pública, as leis, né, a defesa das leis, do Estado de Direito e da democracia, né? A valorização do papel de um museu dentro da Polícia Militar do Pará é a valorização da instituição como promotora da democracia, né? Porque, certamente, a primeira coisa que se faz quando se tem uma ditadura ou se fecha os museus, os arquivos, ou se extingue, né? Ou se impede o acesso. Então, o contrário disso, né, que é a divulgação, realização de parcerias, etc., o contrário disso é a democracia. Então, aí está, na minha opinião, a principal contribuição que uma instituição como o Museu da Polícia Militar pode dar, né, para a sociedade. E, por fim, queria agradecer muito esse espaço. Eu, como disse o professor Itamar, eu não sou especialista nessa temática que foi tratada hoje, minha temática de estudo está mais voltada para o campo das manifestações culturais, das classes trabalhadoras na Amazônia, desde o final do século XIX até o final do século XX, e aí questões como festa, lazer, mídia, meios de comunicação, são o meu campo de interesse específico. Mas essa questão, ela mantém interface com acesso à informação, com a produção de acervos, com a existência de instituições arquivísticas, necessariamente, porque sem elas não haveria, né, como se realizar o trabalho de historiadores, né? Então, por isso, a gente é obrigatório, né, que se tenha experiência a respeito da importância, consciência, melhor dizendo, a respeito da importância dessas instituições para a sociedade. Então, termino aqui dando os parabéns ao trabalho que está sendo feito. Vejo como um trabalho realmente muito promissor e que vai dar grandes frutos, né? Não só nessa gestão atual, é uma gestão muito ativa, né? Muito proativa, mas as futuras gestões que certamente darão continuidade ao trabalho que está sendo feito no presente momento. Meus parabéns, viu, Tamar, Leonardo, e vamos em frente. Estamos aqui no Centro de Memória, também ávidos de fazer coisas junto com vocês. Muito obrigado.
Pessoal, eu agradeço aí a sua participação, né, e aceito o nosso convite de participar desse debate sobre museus e relações de poder. Eu acho que foi muito importante, como a Letícia colocou aqui, foi um debate muito bom. Ao longo desses 3 dias, o senhor finaliza aí com chave de ouro esse debate, falando de um tema importantíssimo para a sociedade brasileira, né? E eu digo até mais no contexto da própria América Latina, né? Que é um debate muito grande para os outros países também da América Latina, e para nós militares, uma instituição que, baseada na Constituição Federal de 88, precisa defender os direitos humanos e defender, obviamente, a dignidade da pessoa humana, e defender a democracia, que é o que nós fazemos. Eu tenho uma experiência muito grande de academias, eu fui instrutor, sou instrutor ainda da Academia de Polícia Militar, né, que forma oficiais, em vários níveis, participei, o senhor sabe disso, das praças, né, além das instituições privadas, mas eu digo, no âmbito interno, todo o trabalho que é feito pela instituição é feito, e às vezes as pessoas não sabem, é feito baseado nesse debate de direitos humanos e democracia. Se eu posso lhe garantir, porque eu participei nos últimos 10 anos, principalmente, de todos esses debates. E eu fiquei muito feliz, né? Como uma questão de identidade pessoal, na minha fé, eu acredito que o Criador me direcionou para essas questões. E aqui no Centro de Memória a gente busca trabalhar pensando num aspecto importante da atuação da Polícia Militar, que é a prevenção, né, dentro da questão da polícia ostensiva da democracia. E que o Leonardo está trabalhando ativamente nisso, junto com a sua equipe, agora na Ilha de Outeiro, que é o Museu Vai à Escola. Nós mostramos algumas imagens, até peço, Leonardo, que coloque as imagens, que foi o que o senhor viu lá das crianças atuando junto com a Polícia Militar em áreas que são chamadas hoje de periferia, que foram chamadas de subúrbio, né, em que ela interage muito bem com a Polícia Militar, né, e que a Polícia Militar busca aproximar das instituições ligadas à questão educacional. Como o senhor sabe, o Centro de Memória é uma unidade militar, um quartel, que tem esse lado acadêmico e que precisa estar ativo realmente, e ligado às academias. Por isso que não foge, né, do que é colocado pelo nosso comandante-geral, o Coronel Wilson Júnior, e nem pelo chefe do Departamento de Educação, o Coronel Bernardo, que aproveito aqui para fazer a referência aos dois, no sentido de nos confiarem essa missão de trabalhar com o Centro de Memória ativo e buscando um viés democrático. Realmente. Então, me parabenizo, as suas palavras foram importantíssimas. A equipe dos pesquisadores, temos alunos de direito, da psicologia, professores, como o professor Lodge, que participou aqui ativamente. E aí passo a palavra para o Leonardo, e peço até que o Leonardo coloque aquelas imagens novamente, para ele fazer as suas considerações, e depois eu vou fazer a ponta, para ficar na memória do nosso Centro de Memória da Polícia Militar. Muito obrigado, professor. Minha continência ao senhor e a todos que participaram aqui, que a continência é o nosso sinal de respeito quando se trata de uma identidade militar. Professor Maurício, boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer a presença, a contribuição ao nosso Centro de Memória, a 20ª Semana Nacional dos Museus. O senhor é de suma importância aqui, esse estreitamento com esses intelectuais, professores, acadêmicos de várias áreas diferentes do direito, da psicologia, da antropologia, da história, nos faz querer realmente essa aproximação com a sociedade, e também nos deixa muito honrado quando o senhor fala que a gente tem caminhado no caminho certo. A gente está com esse trabalho aí, é um projeto piloto lá na Ilha de Outeiro, mas a gente quer se estender isso para toda a região metropolitana e, quiçá, para o interior, se Deus assim o permitir, a gente vai chegar. Aí é um trabalho preventivo, é um trabalho que a gente apresenta a Polícia Militar, apresenta o Centro de Memória, quebra alguns paradigmas e faz essa aproximação com a sociedade. Então, esse é o nosso objetivo, como o Major falou. O Centro de Memória, o museu, está de portas abertas a todos, entendeu? O senhor já nos conheceu, mas
retorne, a gente vai fazer e tentar essa troca de conhecimentos, o que eu puder colaborar, o que a gente puder colaborar aí com o senhor, a gente vai fazer o que for necessário. Obrigado mais uma vez, o senhor abrilhantou, fecha com chave de ouro nossos eventos aqui, nossas palestras, e eu fico aqui o meu muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Vamos abrir as câmeras aí para que seja feita a foto. Só nos avise quando for feita a foto. Aqui algumas imagens aí do Leonardo e da nossa equipe lá nas escolas públicas da Ilha do Outeiro, as crianças pedindo autógrafo dos policiais. Eu achei, assim, fantástico essa questão do trabalho. Como é interessante, professor, desculpe eu falar aqui, como é interessante nós falarmos de questões da democracia e como a polícia, ao longo desses anos, veio caminhando nesse sentido, de como a comunidade, em comunidades até, vamos dizer assim, carentes, de políticas públicas, algumas vezes, em que elas nos olham como heróis. Realmente, dar autógrafo, tirar foto, isso foi fantástico para a gente. Então, vamos abrir aqui as câmeras para nós fazermos a nossa fotografia oficial aí. Nosso retrato. Esse feedback é muito legal, quando a gente tem esse calor das crianças, o retorno é muito legal. Já foi feita a foto. Professor Maurício, muito obrigado. A minha continência novamente, a minha continência a todos e a todas que participaram. E espero que a gente consiga estreitar mais, conforme a sua sugestão, com o Centro de Memória da Amazônia também, e outras instituições junto ao Museu da Polícia Militar, cujo chefe é o primeiro-tenente Leonardo. Muito obrigado, meu abraço a todos e a todas.